Um treinador muito conectado com a situação do Grêmio. Eu gostei bastante da entrevista de Gustavo Quinteiros, o novo treinador do Tricolor, mas eu quero saber a tua opinião sobre isso. Nós vamos falar sobre os principais pontos da entrevista de apresentação e o que disse o nosso novo treinador sobre reforços. Ele comentou ainda a situação de Vigia Sante e Cristaldo, as posições que o Grêmio deverá buscar no mercado a partir de agora aqui no nosso canal. Te inscreve, deixa o teu like aqui embaixo que é sempre muito importante. E vem comigo porque a gente precisa falar sobre Gustavo Quinteiros, o nosso novo treinador. Foi apresentado hoje à tarde lá no CT Luiz Carvalho, numa coletiva. E olha, eu vou dizer para vocês, a entrevista do Quinteiros, pelo que eu acompanhei até o momento nas redes sociais e pela impressão que eu fiquei, ela agradou bastante. Porque parece um treinador centrado de tudo o que acontece no clube. Parece um treinador que está sabendo, está acompanhando os processos, mas ele cuida para não ultrapassar, pelo menos neste momento, entrevista de apresentação, ele está recém-chegando, chegou ontem, né? Hoje foi para as instalações do CT Luiz Carvalho. Me pareceu um cara muito centrado, um cara muito responsável com a situação do futebol, e isso é bacana, isso é legal. A gente vai acompanhar o decorrer dessa história, mas eu diria que ele começou com o pé direito, começou bem. Ele espera uma equipe competitiva, uma equipe forte na marcação, aguerrida, que marque alto. É uma das suas características por equipes que ele passou aqui no continente sul-americano. Ele gostaria de jogadores que suportem a titularidade, jogadores que cheguem e possam ser titulares, suportando não somente a pressão, mas também o número de jogos. E isso foi uma situação colocada na coletiva, até porque o calendário brasileiro é bem diferente do calendário argentino e de outras competições. Falou sobre posições que o Grêmio procura no mercado. E ele foi taxativo. Laterais, volantes, zagueiro, né, que ele falou que é o central, e extremas. O Grêmio vai extrema no caso, né? O Grêmio vai procurar no mercado jogadores que agreguem e também jogadores que venham para substituir os que já saíram, como por exemplo o caso do Extrema, que vem para o lugar do Soteldo. Uma característica importante que ele colocou nessa busca do Grêmio por reforços é de jogadores fortes, jogadores que aguentem principalmente fisicamente, e é um dos grandes elogios do Nicolas Eliasson. A gente vem falando há muito tempo, é uma das características desse jogador que entraria certinho nessa situação apresentada pelo técnico neste momento. Recompor perdas. Esta é uma das prioridades do Grêmio no mercado neste momento. Essa é a palavra do Gustavo Quinteiros. Ele vem para o futebol brasileiro, que é um dos mais aguerridos, na palavra do treinador. Era um desejo profissional dele de bastante tempo atuar aqui no Brasil, mas ele sempre priorizou o projeto. Ele sempre quis vir para cá, mas com um projeto que poderia dar certo. Um projeto que tinha uma base que ele pudesse ser campeão. E ele gostou do projeto do Grêmio. É importante que se diga aqui que antes de negociar com o Tricolor, o Quinteiros teve negociações por quase um mês com o Santos, e ele não se agradou do projeto do Santos. Ele priorizou o projeto do Grêmio, e uma situação importante que me agrada bastante, e que eu vi muitos comentários nas redes sociais sobre isso também, que é a forma como ele falou da base. Ele vai dar uma atenção para a base. E esse é um detalhe importante. Ele disse que gosta do tipo de jogador da base, ele gosta desse tipo de jogador que nasceu no clube, que foi criado no clube, porque ele tem essa identificação com a camisa, ele tem essa identificação, esse gosto pelo clube onde ele está se formando, pelo clube onde ele acompanhou desde pequeno. Ele disse que muitas vezes a entrega deste jogador é diferente, e muito por conta disso, às vezes os jogadores da base são muito importantes. Ele quer jogadores que tenham uma experiência, mas ele quer jogadores jovens também por
por essa qualidade, por essa situação diferente que faz a diferença em muitas vezes nos jogos. Ele foi questionado sobre a situação de Vigia Sante e do Cristaldo. A do Cristaldo eu trouxe mais cedo para vocês aqui no canal, que o Grêmio teve uma reunião com o representante do atleta, não chegaram a um consenso sobre a renovação. O Cristaldo tem contrato com o Grêmio até o final de 2026, mas fica aquela situação, né, que a gente já acompanha há bastante tempo no futebol, do jogador não está motivado e tudo mais. Mas a situação do Vigia Sante, tem essa outra situação também do Palmeiras, está em cima e tal. E o que me chamou a atenção nessa fala do Quintero sobre esses dois jogadores é que ele parece estar muito a par de toda a situação. Ele disse que vem conversando com os dois jogadores, tá? Que são jogadores muito importantes, jogadores fantásticos, espetaculares, rasgou elogios aos dois, tá? Ele disse que conversou principalmente com o Cristaldo com o Vigia Sante, perdão, e quer tê-lo nessa temporada. É muito importante. Falou dos dois jogadores, quer ter os dois jogadores, mas ele foi mais a fundo no Vigia Sante. Ele disse que são dois grandes jogadores, tá? Que são jogadores que muito em breve poderão estar na Europa e tem tudo para fazer um 2025 muito bom por aqui. Ele gostaria de ver esses dois jogadores indo para a Europa ali no futuro, mas sem passar por outra equipe aqui no Brasil, passando pelo Grêmio, saindo do Grêmio e aí sim vão para a Europa. Esse é um desejo do treinador. Disse que conversou com os dois, forçou um pouquinho mais pro lado do Vigia Sante, disse que quer um Vigia Sante aqui contente, quer ter o jogador do lado dele contente. Gostei dessa fala dele, gostei desse entrosamento dele, até porque o papel do técnico é muito importante, trazer essa confiança pro jogador, fazer com que o jogador se sinta abraçado, o jogador se sinta motivado pelo projeto. Porra, esse cara aí tem um projeto legal, eu acho que eu vou seguir por aqui, eu acho que esse projeto desse cara vai dar certo. É diferente do que eu já vi, é diferente do que o que eu tava imaginando, acho que vai ser legal. Isso é um diferencial, principalmente no momento de segurar atletas que o Grêmio tá vendo aí, que o mercado tá bem louco atrás, né? Sobre Gauchão, importante a palavra do treinador, ele disse que o título é muito importante, o Octa tem a sua importância na história do Grêmio, mas a prioridade é montar um time competitivo. Ele não quer passar fases. O mais importante neste momento é chegar os reforços, é ver a equipe, montar uma equipe competitiva, uma equipe que alegre o torcedor, uma equipe que o torcedor se identifique, e aí sim, aí nós vamos ver os resultados que chegarão dentro de campo. Mas a prioridade deste momento é montar uma equipe competitiva. E eu gostei muito dessa fala dele também sobre não passar fases, ir ponto a ponto. Isso é muito importante, principalmente no futebol. Uma entrevista que empolgou bastante, uma entrevista que eu vejo muitos torcedores ilusionados, como disse o nosso treinador, mas olha, tomara que dê certo, tá? Tomara que dê certo. Pra mim, pelo menos, começou muito bem. Tomara que em prática tudo isso dê um bom resultado, um grande resultado pro torcedor, pra gente que já vem sofrendo há bastante tempo, né? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, quero saber o que tu achou da entrevista de apresentação do Quinteiros, esses detalhes sobre contratações e essa conversa dele com o Vigia Sante e com o Cristaldo. Tchau!